Bom, irmãos, nós estamos dando um tempo aqui para as pessoas irem entrando, porque nós estamos em links diferentes. O louvor está sendo transmitido direto da igreja num link, né? E nós estamos aqui de casa no outro link. Então, nós vamos dar um tempo aí para as pessoas irem entrando, irem acessando. Já estou vendo aqui várias pessoas entrando. Dayana, Rafa Gonçalves, Rafaela, Rafael Figueiredo, Cíntia Silva, Angélica, abração Angélica, Rosinéia, Luiz, abração Luiz, Marcelo Gradim. Você tá ligado aí, Marcelo Gradim? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá, irmão Jaime também entrando aí. Jair Lousa, um abraço, Jair. Deus abençoe, meu irmão. Angélica, abração, Angélica. Larissa Mândola. Naeli Lara, entrando. Tô vendo que a turma já tá aqui em peso, acessando aqui. Michele, um abraço. Lúcia Ramos. Lúcia sempre presente aí, né, Lúcia? Uma das primeiras a entrar. Glória a Deus. Juliette, um abração, Juliette. Angélica. Daniele. Hudson, abração, Hudson. Deus te abençoe, meu irmão. Nice. Abração, Nice. Nós já vamos iniciar. Todos em família, todos com as famílias reunidas aí, todos apostos para mais uma celebração da ceia do Senhor. Foi uma bênção a nossa última celebração. Irmãos, senti muita presença de Deus naquela ministração da Páscoa. Muito legal, muito gostoso o nosso momento em família espiritual. E hoje eu creio que não vai ser diferente, amém? Tem que ajeitar o celular, hoje, tem que virar. Nossa reunião em família. Vira o celular, você está de lado. Tem que virar o seu celular. Bom, me disseram aqui que... Só que é o seguinte, ele não preparou o celular, então o celular tem que ficar na vertical, não na horizontal. Ué, agora acertou. Acertou de baixo. Agora acertou, né, Marcelo? Não, tá, mas... Bom, irmãos, nós vamos então... Vai ter que ser assim, né? Nós vamos então dar início. Acho que a galera já entrou aí. Pastor Ribamar, abração Ribamar. Angélica, Deus te abençoe, minha irmã. Então nós vamos começar esse momento orando. Queria orar com os irmãos antes de nós iniciarmos a palavra. Eu convido você que está aí com a sua família, se puderem darem as mãos. Nós vamos iniciar esse momento orando a Deus, consagrando esse momento da palavra ao Senhor. Amém? Nosso desejo é que você possa ser tremendamente edificado, você e a tua casa, e que a presença de Deus encha aí a tua casa, o teu lar. Amém? Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, diante da tua presença eu quero louvar o teu nome pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos cultuando ao Senhor, hoje numa celebração especial da ceia do Senhor, um culto que marca a nossa vida, um culto que sempre causa impacto em nossos corações, um culto que sempre nos traz emoções especiais, sentimentos especiais.
E eu sei, Senhor, que hoje não será diferente. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos, apesar da distância física, de estarmos unidos no mesmo propósito. Pois, Senhor, a igreja, ela não deixa de ser igreja por causa do afastamento físico. A igreja não deixa de ser igreja por causa da distância entre os irmãos, da distância física. Mas a igreja sempre será igreja porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa nesse momento. O que nos une é uma aliança. Nós estamos unidos pela força de uma aliança firmada na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro de Deus, santo, imaculado, incontaminado. É pela força desta aliança que nós nos estabelecemos como igreja nesta terra. E nada prevalece, nenhum mal, nenhuma potestade, nenhuma força, nenhum poder, nenhum domínio pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque o Senhor da igreja é Deus e não há outro. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Agora pedimos que nos inspire, agora que estaremos ministrando a Tua palavra, Senhor, pedimos que o Senhor possa nos inspirar e que o nosso coração se alegre pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu queria ler com os irmãos um texto que se encontra no segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Segundo livro das crônicas, capítulo 29. Nós vamos meditar hoje sobre o tema examine-se. Examine-se. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios acerca das instruções da ceia do Senhor, uma de suas instruções é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, há uma instrução clara do apóstolo Paulo para que eu e você nos examinemos. A instrução é: examine-se o homem a si mesmo. Então eu quero tomar esta palavra, examine-se, para refletirmos nesta noite, nesse culto de celebração de ceia. E nós vamos tomar por base para a nossa reflexão este texto do segundo livro das crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Ok? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abiá, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Importante destacar aqui que Davi não era pai de Ezequias, ok? Mas o versículo diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Nós vamos ver por que o texto nos traz esta palavra, né? Por que nos traz esta situação, colocando Davi como sendo pai de Ezequias. Versículo 3. Ele, Ezequias, no ano primeiro do seu reinado, no primeiro mês, no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Vamos lá, prosseguindo. E trouxe os sacerdotes e os levitas
e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Olha só a primeira atitude que Ezequias teve ao assumir o reinado após a morte de seu pai, o rei Acais. E tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto, ou seja, que façamos uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Esse, meus irmãos, é um texto bastante impactante, e ele nos traz muitas lições, né? Eu pretendo ser breve, até porque, como os irmãos já puderam perceber, eu estou assim, às vezes tenho alguns acessos de tosse, então não posso me prolongar muito, senão, né, a tosse começa a encostar, e aí nós ficamos com dificuldade de continuar ministrando a palavra. Então vamos lá. O livro das Crônicas é um livro que trata dos principais acontecimentos relacionados à vida dos reis de Israel. É um livro que dá sequência aos livros de 1º e 2º livro de Samuel e o 1º e 2º livro dos reis. Em seguida, nós temos as Crônicas dos reis de Israel, que narram os principais fatos, os principais acontecimentos relacionados à vida dos reis de Israel. E o livro, o texto que nós lemos, ele trata de um episódio extremamente importante na vida do povo de Deus, do povo de Israel nesse período. Ezequias, filho de Acais, ele foi um rei que trouxe uma grande revolução espiritual nesse tempo aqui. Ezequias, filho de Acais. Acais, para quem não sabe, foi um dos piores reis que já reinou sobre Israel. Para os irmãos terem uma ideia, o rei Acais, ele fez uma série de altares a outros deuses. O rei Acais chegou a sacrificar os próprios filhos. Então Acais figura dentre os 4 piores reis que já reinaram sobre Israel. E o que acontece com Acais? Acais, após sofrer uma derrota para o rei da Síria, Acais deixa entrar no coração dele uma espécie de revolta. Ele sofre uma grave derrota pela nação da Síria. E após essa derrota, Acais deixa entrar no coração dele um sentimento de revolta em relação a Deus. Acais se volta contra o Senhor. Acais, ao invés
de se perguntar, de se examinar. Acais, ao invés de olhar para si e buscar quais as razões por que razões poderia ter Deus permitido uma tão pesada derrota sobre o seu povo? Não, Acais não teve, queridos, essa capacidade de se examinar. Acais não teve essa capacidade de olhar para si. Ele simplesmente se revolta contra Deus. Ele se volta contra Deus. E ele culpa a Deus pela grave derrota sofrida. Então, primeiro erro de Acais aqui foi que, ao invés de examinar-se, ao invés de olhar para o seu coração, ao invés de olhar para as suas atitudes, ele se revolta contra Deus e ele se volta contra o Senhor. E ele, que já não era um bom rei, começa a fazer coisas muito mais graves que vão acender ainda mais a ira de Deus contra ele e contra a nação. Acais rompe a sua aliança com Deus. Acais definitivamente decide romper com o Senhor. Acais quebra a sua aliança com o Senhor, com Deus de Israel. E aí, irmãos, uma situação que já era ruim, uma situação que já era extremamente desfavorável, se torna muito pior. Porque uma das coisas que Acais fez, uma das primeiras coisas que ele, uma das primeiras atitudes que ele teve após essa crise de revolta contra o Senhor, foi abolir o culto a Deus. Acais mandou destruir todos os utensílios do templo do Senhor, os utensílios do culto, tudo que fazia parte do culto a Deus, ele mandou destruir. A porta do templo, ele mandou fechar. A casa do Senhor foi fechada. O culto a Deus em Israel foi abolido. E este homem passou a ser inimigo de Deus. Passou a adorar os deuses da Síria. A Bíblia diz que ele, no auge da sua revolta, ele pensou consigo: se os deuses da Síria os ajudou, eu também quero sacrificar a esses deuses. Quem sabe eles, assim como eles ajudaram a Síria, eles vão nos ajudar também. Então, Acais toma outra atitude extremamente infeliz. Ele passa a sacrificar aos deuses da Síria, na esperança de que, assim como supostamente os deuses da Síria deram vitória aos assírios, também dariam vitória a Israel. Mas não foi o que aconteceu. Acais sacrificou os deuses da Síria, mas continuou sofrendo sucessivas derrotas e fracassos. Irmãos, ele destrói aquilo que havia de mais precioso na relação do povo de Israel com Deus, que era o culto a Deus, que era a relação de sacerdócio, a relação de adoração, de sacrifícios ao Senhor, que é, na verdade, a maneira como Israel cultuava a Deus. O culto de Israel ao Senhor era baseado nos sacrifícios, corban, sacrifícios, que era a maneira como Israel se aproximava do Senhor. Acais acabou com tudo, destruiu tudo, e todo Israel vai perecer por causa disso. A nação pereceu terrivelmente por causa disso. Irmãos, como nós aprendemos com isso? Como a atitude de um líder, quer seja um líder espiritual, quer seja um governante civil, quer seja um chefe de família, como a atitude de um líder pode pesar terrivelmente na vida dos seus liderados. Acais
levou Israel a sofrer terríveis dores. O rei Acaz levou Israel a um período de sofrimento muito profundo. Israel passou por muitos percalços nesse tempo, por causa das atitudes do seu rei. Vocês se lembram quando o rei Davi pecou com Betseba? Vocês se lembram qual foi o preço que a nação pagou? Israel pagou um preço altíssimo por causa do pecado de Davi. A família de Davi pagou um preço altíssimo por causa do pecado de Davi. E o próprio rei Davi pagou um preço altíssimo por causa do seu pecado. Então, meus amados, uma palavra de alerta para nós líderes, nós pastores, nós que lideramos a nossa família, a nossa casa. Nossas atitudes podem trazer sofrimento, dores, derrotas àqueles que estão sob a nossa liderança, sob o nosso governo. Por isso, Deus requer de nós responsabilidade, Deus requer de nós caráter, Deus requer de nós firmeza de propósito, Deus requer de nós fidelidade, para que o povo que está sob nossa liderança, sob nosso governo, não pereça. Israel pereceu por causa de Davi, por causa dos pecados de Davi, e agora Israel perece terrivelmente por causa dos pecados de Acaz. Quando o homem de Deus não vigia e cede ao pecado, quando um chefe de família não vigia e cede ao pecado, quando um líder espiritual não vigia e cede ao pecado, ele vai pagar um preço. Mas o problema é que não somente ele, como aqueles que estão sob a sua liderança, sob a sua influência, também sofrerão. Por isso nós temos que ter grande responsabilidade para com aqueles que nós lideramos. Acaz culpou a Deus. Ao invés de examinar a si mesmo, ele preferiu culpar a Deus. Ele preferiu se revoltar contra Deus. Irmãos, como tem gente no nosso tempo, como tem gente que quando sofre uma derrota, quando sofre um fracasso na vida, uma perda, uma dor muito grande, ao invés de se examinarem, ao invés de olharem, examinarem o seu coração e buscarem em Deus respostas que possam justificar aquela perda. E outra coisa, nem sempre que a gente sofre uma perda, uma derrota, é porque a gente pecou, é porque a gente errou. Não, faz parte da vida. Faz parte da vida, derrotas, sofrimento, perdas, tudo isso faz parte do nosso contexto de vida, da nossa história de vida. Ninguém escapa a isso. Nenhum de nós. Você pode ser fiel, você pode ser santo, você pode ser uma pessoa com coração puro, limpo, mas isso não vai isentar você desses momentos de derrota, de fracasso. Agora, o que nós não podemos é culpar a Deus. Irmãos, Deus é santo. Deus é santo, Deus sabe o que faz. Deus está no controle de todas as coisas. Se em algum momento da nossa vida nós passamos por algo que aos nossos olhos não merecíamos, sofremos algo que aos nossos olhos não merecíamos ter sofrido, passamos por algo que aos nossos olhos não merecíamos ter passado, não culpe a Deus. Deus sabe o que faz. Se Ele permitiu, há um propósito maior. Há um propósito maior, que nem sempre é revelado de imediato, mas em algum momento da nossa história, Deus vai nos dar a conhecer, nós vamos conhecer, e se não conhecermos aqui, glória, quando estivermos face a face com Ele. Mas, meu irmão, não vamos cometer o mesmo erro que Acaz cometeu, de não se examinar.
após uma derrota, após um fracasso, todos nós precisamos nos examinar com frequência, meu amado. Examine-se. Examine de tempos em tempos. Eu e você precisamos examinar o nosso coração. O nosso coração é o centro da nossa vida. É onde as coisas mais profundas relativas à nossa vida acontecem no nosso coração. É o que há de mais íntimo na vida humana. É o coração. É o centro de tudo. Por isso, frequentemente nós temos que procurar examinar o nosso coração. Examine o teu coração com frequência. Veja qual é o conteúdo do teu coração. Sabe, quando você passa por uma situação que você acha que foi injustiçado, que você acha que não merecia, não deixe o conteúdo do teu coração azedar. Quantas pessoas, às vezes, têm um coração bom, um coração puro, um coração limpo, mas ao passar por uma situação que acham que não mereciam, permitem que a amargura entre no seu coração e se tornam pessoas amarguradas, se tornam pessoas azedas. Não permita que uma ofensa, não permita que uma investida contra você, uma traição, o que seja, possa azedar o conteúdo do teu coração. Irmãos, uma das coisas que um homem, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma das coisas que nós precisamos aprender é a vigiar o nosso coração, a vigiar o conteúdo do nosso coração. Para isso precisamos constantemente estarmos nos examinando, nos autoexaminando. A Bíblia em nenhum momento manda eu ou você examinarmos o outro. A Bíblia nunca nos manda examinarmos o outro. A Bíblia nunca me mandou, mesmo eu como pastor, examinar a tua vida. Examinar a vida da minha esposa, do meu filho, de quem quer que seja. A Bíblia manda eu me examinar, a mim mesmo. Eu sou a primeira pessoa que eu tenho que examinar. Examine o teu coração, examine os teus sentimentos. Examine os teus sentimentos. Sabe aqueles sentimentos que você sente que não estão agradando a Deus? Sabe aqueles sentimentos que você sente que não estão condizentes com o que a Bíblia ensina? Sabe aqueles sentimentos negativos que você pode ter acerca de alguém, acerca de uma pessoa que te feriu, que te ofendeu? Por que não examiná-los agora? Examine esse sentimento. Coloque-o diante do Senhor, apresente ao Senhor este sentimento. Diga: Senhor, eu estou sentindo algo ruim em relação a esta pessoa, porque ela me fez isso, ela me feriu, ela me ofendeu, e o meu sentimento hoje está contrário. Meu sentimento hoje não é bom em relação a esta pessoa. Faça isso, meu amado. Faça isso. Examine teus sentimentos. Examine os teus pensamentos. Quais são os teus pensamentos? Você sabia que nos teus pensamentos você pode glorificar a Deus? Você sabia que nos teus pensamentos você pode pecar? Você sabia que nos teus pensamentos você pode ofender a Deus? Você sabia que nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, você pode adorar a Deus? Examine os teus pensamentos. Quais são os pensamentos que povoam a tua mente? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma receita para que nossos pensamentos sejam saudáveis. Quando ele diz: amados irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é boa fama, tudo que é louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Irmãos, não deixe que maus pensamentos povoem a tua mente por muito tempo. Não deixe que isso aconteça. Se você sentir que teus pensamentos estão sendo povoados por coisas ruins, pensamentos ruins, pensamentos que vão influenciar os teus sentimentos, trazendo a você sentimentos ruins, porque nossos sentimentos muitas vezes acompanham os nossos pensamentos. Então, pare,
pare, examine os teus pensamentos. É hora de um autoexame. Ezequias, quando assume o trono, após a morte do seu pai, a primeira providência que ele toma, olha só, queridos, a primeira providência que Ezequias toma, assim que ele assume o trono, no primeiro ano, no primeiro mês, primeira providência que ele toma é mandar fazer uma limpeza na casa do Senhor. Ele mandou que entrassem no santuário e promovesse uma grande limpeza. Olha só, foi feito um mutirão. Ezequias, ele tomou conhecimento, ele procurou tomar conhecimento de como era Israel nos dias de Davi, que ele chama de, o texto chama de Davi, seu pai. Porque, na verdade, Acais era o pai biológico de Ezequias, mas não era uma referência para Ezequias. Acais era o pai biológico, mas foi uma péssima referência, um péssimo exemplo. Mas quando Acais morre, Ezequias procura. Israel está uma bagunça generalizada. Não só o culto a Deus, não só o santuário, mas está tudo muito bagunçado. Ele assume a nação num tempo caótico. E a primeira providência dele, ele diz: tragam os livros. Tragam os livros. Eu quero ler. Eu quero tomar conhecimento de como era a nação nos dias de Davi, meu pai. Davi aí é um pai espiritual, é uma referência de rei para ele, é uma referência de homem de Deus para ele. Então ele manda trazer os livros, tragam os escritos acerca dos reis de Israel, tragam os escritos, que eu quero saber como a nação funcionava nos dias de Davi. Trouxeram os escritos e ele começa a ler, e ele começa a prestar atenção em como a nação funcionava nos dias de Davi. Oh, irmãos, que coisa linda! Que coisa linda! O primeiro interesse de Ezequias era saber como funcionava a nação nos dias de Davi e o que eles faziam que agradava a Deus. O que eles faziam que trazia para eles o favor de Deus, atraía para eles o favor de Deus. Ele queria que a nação voltasse a achar graça aos olhos de Deus. Olha só, meu amado, a primeira preocupação de Ezequias, saber o que agradava a Deus nos dias de Davi, seu pai. E ele procurou, ele viu lá, né, tudo, como funcionava o culto ao Senhor, como funcionava o santuário, o sacerdócio. E a primeira coisa que ele mandou fazer, a sua primeira atitude, sua prioridade, Deus, o santuário. Ele mandou fazer uma limpeza e todos os utensílios que Acais, seu pai, mandara destruir, mandara quebrar, todos os utensílios ele mandou restaurar. E a porta do templo que estava fechada, ele mandou abrir. Agora, ele manda retornar o sistema de sacrifício, o sistema de sacerdócio. E ele, num determinado momento, assim que ele manda fazer a limpeza no santuário e restaurar os utensílios do culto a Deus, ele mesmo prepara um monte de animais. Ele separa vários animais e pega os principais dentre Israel, dentre os homens de Israel, pega os principais líderes e eles vão ao santuário oferecer sacrifício ao Senhor. Eles vão cultuar ao Senhor, eles vão sacrificar ao Senhor, reinaugurando assim o culto a Deus. Percebam aqui, irmãos, que a prioridade de Ezequias era Deus, era honrar a Deus,
era fazer aquilo que agradava a Deus. E meu amado, eu quero tomar ação para nós nessa noite, que a nossa prioridade na vida, que a nossa prioridade na vida, não por um tempo, não por um período, mas que a nossa prioridade ao longo de toda a nossa vida seja agradar a Deus, fazer aquilo que lhe agrada. Seja como Ezequias buscou tomar conhecimento daquilo que agrada a Deus. Oh, que santa preocupação, meu irmão! Oh, que santa preocupação! Um rei que assume um trono, primeira preocupação, eu quero saber o que agrada ao meu Senhor, eu quero saber o que agrada a Deus, eu quero saber o que Deus quer de nós, eu quero o favor de Deus, eu quero atrair o favor de Deus. E só há uma maneira de eu e você atrairmos o favor de Deus para a nossa vida, é fazer o que lhe agrada, é colocá-lo como prioridade na nossa vida. Ezequias priorizou Deus. Ezequias buscou honrar a Deus. E ele foi honrado por Deus. Houve uma virada significativa no cativeiro da nação. Deus honrou a Ezequias. Sabe por quê? Porque quando um homem na terra, quando uma mulher nessa terra se esforça para honrar ao Senhor, pode se preparar, porque aquele que honra o Senhor, em algum momento será honrado por Ele. Você que se preocupa em agradar a Deus, em fazer o que agrada ao Senhor, o que honra ao Senhor, em algum momento Deus vai te honrar. Esta é a vontade de Deus, que você viva de maneira que o agrade. E dessa maneira, Deus vai honrá-lo. Deus quer honrar você. Deus quer colocar você num lugar de honra. Mas para que Deus faça isso, primeiro, Deus quer que você o coloque num lugar de honra. E eu te pergunto nessa noite, qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida, meu irmão? Deus tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Deus tem ocupado um lugar de honra na tua vida? Você tem honrado a Deus com tuas atitudes? Você tem honrado a Deus com teus pensamentos? Você tem honrado a Deus no teu coração? Você tem honrado a Deus com o teu culto? Se você tem feito isso, prepare-se, porque Deus vai te honrar. Ele restaurou o culto a Deus. Ele pôs Deus em primeiro lugar. No primeiro ano, no primeiro mês de seu reinado, Deus foi prioridade número 1 na vida dele. E a nação que já estava sendo humilhada durante muito tempo, sucessivas derrotas e humilhações, agora, por causa da atitude de Ezequias, o cativeiro da nação vai mudar. Após uma decisão séria de um homem de Deus sério, de um homem que verdadeiramente ama o Senhor, de um homem que verdadeiramente honra o Senhor que ele serve. Após esta atitude, Deus mudou o cativeiro de toda uma nação. Meus irmãos, vamos nos examinar e procurar tirar da nossa vida, vamos procurar extinguir da nossa vida tudo que não agrada ao Senhor, tudo que não honra a Deus, tire da sua vida. Irmãos, eu sei que nem sempre é fácil, mas o Espírito Santo vai te ajudar. Procure viver uma vida que agrade ao Senhor. Esteja constantemente se examinando. Examine-se o homem a si mesmo. Não faça como Ezequias, como Acais. Não culpe a Deus. Faça como Ezequias. Examine-se. Examine o teu contexto de vida. Veja que atitudes suas podem estar desagradando a Deus, podem estar entristecendo o Espírito Santo de Deus na sua vida. A partir daí, procure mudar. A partir daí, procure ter atitudes de um homem santo. Procure ter atitudes de um homem que honra, ama o Senhor, que honra o Senhor com tudo que ele é, com tudo que ele tem,
Aprenda a honrar o Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem, tudo que sou, tudo que tenho é para a glória de Deus. Que seja para a glória de Deus. O meu respirar, o meu andar, o meu deitar, o meu levantar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, que cada atitude minha seja uma expressão de adoração ao meu Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu encerro aqui esta palavra. Nós agora vamos honrar ao Senhor em família espiritual. Agora nós vamos entrar no momento da ceia. Você que já separou, desculpem, você que já separou os elementos aí, o pão e o cálice, tome, por favor, nas tuas mãos, que nós vamos consagrar ao Senhor nesse momento. Amém? As famílias estejam agora unidas e nós vamos consagrar ao Senhor os elementos. Amém, queridos? Todos estão aí? Todos estão de posse aí do pão e do suco de uva. Amém? Então eu vou orar e nós estaremos desta forma consagrando a Deus o pão e o vinho, que apontam para o sangue e para o corpo do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua palavra e queremos Te pedir que o Teu Espírito possa nos envolver nesta noite. Pedimos, Senhor, que em cada lar onde as famílias estão conectadas agora nessa palavra, estão conectadas, Senhor, nessa rede social, nesta mídia, para acompanhar este culto. Que cada um agora seja envolvido pela Tua presença, que cada um agora seja envolvido pelo Teu Espírito. Espírito Santo, envolva cada um dos Teus filhos. Envolva, Espírito Santo, cada um na Tua presença, com a Tua presença. Envolva com a Tua glória. Envolva, Senhor. Assim como sentimos a Tua presença durante o louvor, que o Senhor nos envolva nesta hora com a presença do Teu poderoso Espírito Santo. E nós consagramos ao Senhor o pão e o vinho, que apontam para o corpo e para o sangue de Jesus Cristo. Consagramos estes elementos e declaramos toda a nossa alegria em celebrarmos em família espiritual a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Celebramos, Senhor, e rememoramos o Teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos deu vida. O Senhor morreu para nos dar vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, que seja gerado em nós, em cada lar, em cada crente agora, seja gerado em nós um sentimento de aliança, um sentimento de que somos um, porque é o que a Tua palavra diz, que nós somos um. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo.
e que este sentimento seja aprofundado agora, que este sentimento seja intensificado agora, de que nós somos um, servimos ao mesmo Deus, somos filhos de um mesmo Pai espiritual. Nós vamos para o mesmo céu quando partirmos desta vida. Estaremos juntos eternamente na glória de Deus, na presença do nosso Pai eterno. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tão sublime momento em que podemos participar do corpo e do sangue do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui o texto clássico que se encontra em 1ª Epístola de Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse. Tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Meu amado, comamos todos o pão. Eu quero dar alguns segundos para você orar em pensamento, para que você glorifique ao Senhor da glória, por esse tão grande privilégio. Os céus estão nos olhando, nos observando agora. Nós estamos todos sob o olhar daquele que se assenta no trono, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o meu Deus, o teu Deus. Ele está nos contemplando agora. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós, porque a Igreja de Jesus Cristo, reunida na cidade do Rio de Janeiro, está rememorando o sacrifício vicário de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na cruz do Calvário. Então ore ao Senhor nesse momento, você aí na tua casa, ore em pensamento, glorifique a Ele, sinta a sua presença, sinta a sua presença, sinta a sua presença, sinta a sua glória, sinta o seu mover, sinta o seu calor, sinta que Jesus está entre nós, porque Ele está, porque Ele está. O versículo 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eu convido você a beber o cálice do Senhor em memória do seu sacrifício. Bebamos todos. Glória a Deus. Você pode glorificar ao Senhor aí na tua casa, meu amado. Você pode glorificar ao Senhor aí em família. Você pode glorificar a Cristo. Você sabia que Ele está aí? Você sabia que o Jesus está aqui, na minha casa. Eu estou aqui reunido com a minha família aqui do meu lado. E Jesus está sentado aqui, conosco. Mas você sabia que Ele está aí também? Você sabia que
Cristo está aí com você, com a tua família. Onde estiverem dois ou mais, ele disse, reunidos em meu nome, eu ali estarei, no meio deles. Desculpem. Jesus está entre nós. E nós o glorificamos pelo privilégio que temos de fazermos parte do seu corpo, do seu corpo. Eu e você somos um, somos um. Há uma aliança de sangue que nos une. Meus amados, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor. E mais uma vez podermos juntos celebrarmos a ceia do Senhor, rememorarmos a morte, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e anunciando a sua morte até que Ele venha. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu vou chamar aqui minha esposa e nós vamos fazer um momento de oração antes de impetrarmos a bênção apostólica. Minha esposa vai assumir aqui esse momento para orar. Vamos orar pela nossa nação, né? Nós estamos num tempo difícil, tempo de aflição, e muitos dos nossos irmãos estão sendo afligidos. E nós vamos tirar esse tempo de oração. Deise. A paz do Senhor, amados. Na nossa igreja nós temos tido sempre cuidado de, nos nossos cultos, nas nossas programações, tirar um momento para clamar pelo nosso país, clamar pelas famílias. E é uma alegria poder aproveitar esse momento, que mesmo que a gente não possa estar unido fisicamente, mas que nós estamos unidos em propósito, num só espírito, e juntos estarmos fazendo esse clamor. Vamos orar. Pai, nós humildemente, Senhor, nós nos colocamos, nós enquanto igreja Cristo Salva em Guadalupe, e também aqueles que nos acompanham, que são nossos amigos, amados irmãos que estão conosco, nós queremos humildemente levantar as nossas mãos e mais uma vez colocar diante de Ti o nosso país, o Brasil. Pai, toma, Senhor, esta nação em Tuas mãos. Amém, amém. Tu és o Deus, Senhor, da justiça, Tu és o Deus da verdade. Amém. Tu és o Deus, Senhor, da vida. E a Tua palavra diz que é vida e vida em abundância. A Tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. E nós estamos aqui, enquanto Tua igreja, nós estamos Amém. clamando a Ti, Pai. Visita a nossa nação. Amém. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância, nossa falta de entendimento de qual é a vontade de Deus, e que a cada dia essa nação possa conhecer mais a Tua palavra, a Tua vontade. Amém. Que o Senhor possa revelar à nossa nação, o Brasil, qual é a Tua vontade Amém, para nós. Senhor. Amém. Que o Teu Santo Espírito possa trabalhar nos corações das pessoas nesse país, desde o presidente da República, os ministros, os governadores, senhores secretários, todos que fazem parte, prefeitos, secretários, todos os que fazem parte de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, todos os que têm autoridade nesse país, que, Senhor, o Senhor os visite. Amém. Que o Senhor possa falar aos seus corações. Amém. E, Pai, o Senhor pode fazer isso até de forma miraculosa, poderosa. Senhor, se revelando a eles através de sonhos, Amém. através de visões. O Senhor pode falar com cada um em particular e de forma que eles saibam que é a Tua voz falando com eles. Amém. Pai, muda
Muda a história desse nosso país. Amém. Que nós não sejamos o país da corrupção, que nós não sejamos o país da mentira, que nós não sejamos o país, Senhor, dos vícios, mas que nós sejamos um país sério. Sim, um país feliz, um país que tem alegria em celebrar a vida. Amém. Sim, mas sérios, verdadeiros, pessoas honestas, corretas, que procuram viver de acordo com a verdade. Amém. Pai, que o Senhor possa nesta noite, neste dia, visitar, Senhor, todos os gabinetes desse país, aonde são tomadas decisões, todos os plenários aonde são tomadas decisões, e que ali, Senhor, todas as cortes, e que ali o Senhor possa determinar a tua vontade. E a tua palavra diz que a tua vontade sobre nós é boa, perfeita e agradável. Amém. Nós entregamos, ó Pai, o Brasil nas tuas mãos. Nós entregamos cada estado, cada município. Pai, toma as igrejas na tua mão também. Toma os líderes eclesiásticos. Senhor, se há homens, Senhor, que não estão com seu coração sinceros diante de ti, que o Senhor dê a eles uma oportunidade de arrependimento. Mas, Senhor, não permitas que aqueles que não são verdadeiros continuem tendo influência sobre o nosso país, mas que eles sejam removidos. E o teu nome seja, Senhor, exaltado nessa nossa nação. Amém. Pai, que haja temor ao teu nome. Amém. Não é medo. Não, é respeito. Mas é um temor que demonstra realmente cuidado e zelo ao se aproximar de ti. Amém. A buscar a tua face, a usar o teu nome, porque muitos, Senhor, falam no teu nome, mas não buscam andar de acordo com a tua vontade. E o Senhor não quer pessoas só citando o teu nome, mas quer pessoas vivendo a tua verdade, a tua palavra. Pai, visita as famílias, Senhor. Senhor, aonde tiver alguém enfermo, Pai, mas que está buscando a tua face. E aquele que ainda não ouviu falar do teu poder, no poder que há no teu nome, que o Senhor possa ajudar essa pessoa através de alguém que fale a ele. Confie no nome de Jesus. E ali o Senhor possa operar maravilhas. Amém. Pai, nessa noite que o Senhor levante pessoas que estão enfermos. Levanta vidas da morte para a vida. Cura pessoas nesta noite. Senhor, ainda aquele que está enganado pelo médico, mas se o Senhor tocar, elas podem se levantar curadas no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os médicos, todas as equipes que estão trabalhando na saúde, em outras áreas também. Guarda-os e livra-os do mal. Pai, traz a tua bênção sobre a nossa nação. É o que nós pedimos, clamamos a ti, ó Pai. Fica conosco, porque tu és o nosso remédio, a nossa resposta. Tu és a nossa salvação. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos impetrar a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Um beijão no coração de todos. E que os irmãos tenham uma semana abençoadíssima. Amém? Estenda-se as tuas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com este povo que está ao alcance da nossa voz e todos os que aguardam a vinda de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desde agora e para sempre. Aquele que crê, diga amém. Beijão no coração de todos, irmãos, e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém? Fiquem com Deus.